Olá pessoal, prazer estar aqui com vocês, nesse nosso primeiro programa Papo de Colecionador. E a gente, aqui de improviso na nossa lojinha O Colecionador, vamos levar um papo a respeito do que pretendemos, qual é a proposta do Papo Colecionador. Ou seja, é apresentar aqui sempre matérias sobre o mundo geek, sobre quadrinhos, principalmente quadrinhos, mangás, literatura também, a gente vai falar um pouquinho, interagindo aí com o Leitor Cabuloso, maior site de literatura do Brasil, e também falar sobre a arte desses quadrinhos, Por isso a presença do nosso amigo aqui, o grande desenhista caruaruense, o grande artista caruaruense, o Lucas, que vai falar para vocês sobre arte, sobre tudo que tem a ver com esse mundo do desenho, da pintura. Então vai ser importante, O nosso programa está surgindo para vocês, é um programa feito de fã para fã, e a gente espera contar com o apoio da galera aí para poder levar esse projeto à frente. É um prazer estar com o pessoal que trabalha com literatura, que lê muito, que curte quadrinhos também, não só literatura, mas também quadrinhos. E é interessante a gente poder compartilhar esse conhecimento, a parte gráfica, a parte de identidade visual, os desenhos. Eu estou aqui com um material fantástico, que é o Cavaleiro das Trevas, que vai tentar falar um pouquinho e também espalhar e compartilhar o nosso conhecimento através das artes gráficas, no mundo visual dos quadrinhos e também, claro, da literatura. E sempre lembrando que a gente vai apresentar aqui não só coleções, como vamos falar de quadrinhos específicos, de coleções também que marcaram época na história do Brasil, das grandes editoras, e também vamos sempre trazer convidados, grandes colecionadores aqui de Caruaru e da região, para bater um papo, falar da sua experiência, das suas coleções, também, artistas também, o pessoal ligado ao mundo do fanzine, dos quadrinhos, dos cartoons. Então o programa vai ser bem variado, a gente vai tentar fazer o melhor possível, por isso a gente vai precisar de muita força e muito apoio. Claro. Até porque, só quebrando o teu raciocínio, aliás, acrescentando meu raciocínio, é interessantíssimo a gente ver que esse papo, quando a gente fala sobre quadrinhos e vai expandindo esse assunto, cada um vai somando, eu não gosto mais da Marvel, eu gosto mais da DC, aí daqui a pouco vem outro, gosta mais da Image, e aí vai somando, cada um com o seu conhecimento, com a sua forma de leitura, sua forma também de conhecimento artístico, e aí a gente vai precisar muito. No final todo mundo gosta de todos, todo mundo gosta de todos. Uma preferência, mas no final é quadrinho, todo mundo gosta. Mas é tudo... Até porque é aquele lance, o cara não pode falar que não gosta de DC se não lê DC, nem falar que não gosta da Marvel se não lê Marvel, ele tem que ler pra saber, conhecer, Mas é isso aí, Lucas, eu vi aí, você apresentou, a gente já falou aí pra galera, nós vamos comentar hoje sobre uma das personagens mais famosas do mundo pop, o Batman, que ganhou até o dia, tem o dia do Batman agora, comemorado no mês de setembro. E para levar esse primeiro papo, a gente vai falar de uma minissérie clássica, Batman, o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, o genial Frank Miller, e vai mostrar um pouco por que essa minissérie foi tão revolucionária no mundo dos quadrinhos e principalmente no universo DC e no universo do Batman, do Homem-Morcego. Para começar, é importante a gente citar, que depois dos anos 50, 60, o Batman ele se tornou um popstar mundial, graças ao famoso seriado, isso com Adam West, e Burt Ward, que era o Robin. E aquele seriado ele bombou, nos anos 60, fez muito sucesso, cresceu muito. Tanto é que hoje a Panini está lançando aí, o Batman 66, que são as histórias baseadas naquele seriado, isso? Um seriado bem interessante, que todo mundo é fã, É aquela coisa muito louca, muito tosca, bem anos 60 mesmo, bem viagem, muito colorido, muito psicodélico, que você até acha engraçado, com bate repelente de tubarão, bate plancha, bate bermudão. É interessante isso porque nessa época a leitura que eles faziam das cenas, do soco, aquela onomatopeia dos quadrinhos, dos quadrinhos, e colocava no seriado para quando você lesse o quadrinhos e assistisse, tivesse aquela sensação que estava dando continuidade. E justamente isso, essa continuidade acabou influenciando os quadrinhos, que nos anos 60 os quadrinhos do Batman ficaram aquela coisa meio pop, Aquele quadrinho meio cômico até, a gente meio exagerado. E se por um lado isso foi bom, porque tornou o Batman um personagem mundialmente conhecido, mundialmente famoso, por outro, para o fã do Batman verdadeiro, aquele cara que tinha lido o Batman no início lá, aquele Batman soturno, aquele Batman
detetive, o pessoal ficou meio assim, pô, o que fizeram com o Batman, né? Então é aí que a partir dos anos 70 o Neil Adams surge, né, para fazer uma releitura do Batman, trazer o Batman de volta para aquele Batman mais soturno, mais caladão, denso, né? Mais denso, né, aquela coisa. Até pela história dele, porque a história, como ele surgiu para ser o personagem, é uma história muito trágica, né? Foi através de isso não é um spoiler, está lá, né? A origem do personagem. Contada e recontada. É contada e recontada várias vezes. Batman Ano 1, Batman A Origem, o Saga Silêncio, então tem várias. Falar nessa origem recontada, naquela Batman Terra 1, Terra 1. Que é fantástico quando termina lá, não sei, o pessoal que leu vai lembrar do olhar do Wayne, né? Bruce Wayne. Aquele olhar que parece que você está penetrando dentro do olhar do cara, sentindo, exato, né? É fantástico aquela HQ, é uma releitura até da origem, legal, né? Também. E é interessante também, Nilson, é acrescentar, voltando, né? E eu vou acrescentando que a história do personagem é muito densa, então é impossível você fugir desse conteúdo, da cronologia dele, e de repente você colocar o personagem cômico. Então foi interessante para a época dos anos 60, aquele tudo visual, a ver com aquele período psicodélico, nos anos 60, movimento hippie, sociedade alternativa, era de aquário. Se eu não me engano é o primeiro episódio que ele dança lá. Você tá drogado, se não me engano ele tá drogado. Ele tava drogado, ele tava drogado. Orange juice, sir. Batman special. Mas é interessante porque aquilo fez parte de um período, né? Um período cultural, um período pop, né? E é um retrato da época. É um retrato, você faz uma viagem naquela época. Muito bem, um retrato da época, então para os anos 70 já não era o mesmo formato, para os anos 80 também, talvez aquele formato não ficaria tão interessante. E aí hoje ele surge com essa releitura do Batman 66, é interessante o traço, porque esse traço segue o formato, né? O padrão, estilo, como eles se vestiam na época, né? Aquela forma do seriado, do seriado mesmo, né? Até as expressões, você vai ver as expressões dos personagens, né? Justo. É muito a releitura mesmo do Adam West, dos atores que interpretavam, mas isso se tornou algo cult, algo pop, algo que ficou realmente assim para colecionador. Não segue realmente a cronologia do morcego, como a gente vai ver na Panini, né? Aquela cronologia dos 1952, aquela cronologia que faz parte da Liga da Justiça, que faz parte do universo do Batman. Esse é como se fosse um universo paralelo. E aí, nos anos 80, né, já que a gente está falando das grandes transformações, vai surgir esse rapaz aqui, né, o Frank Miller, que já tinha detonado no Demolidor, né? Ele simplesmente tinha explodido no Demolidor, né, com a saga de Elektra e toda aquela fase. E aí o cara vai pra DC, pega o Batman, meu amigo, e vai fazer uma leitura maravilhosa, né? Ou seja, de repente o Frank Miller vai mostrar um Batman, né, já velho, desiludido com os ideais americanos, com aquele American Way of Life. Um Batman que é muito crítico ao sistema, que acha que foi usado pelo sistema, utilizado pelo sistema, e que acima de tudo mostra uma América fascista, né? A gente poderia até bem dizer assim, meio que fascista. E o Batman de repente vai sofrer aquela desilusão, ele vai estar totalmente desenganado daquela América que ele sonhava, daquele sonho americano, e vai lutar contra isso. E em contrapartida eles vão ter o Superman lá, né? Que vai ser um grande combate, que representa os ideais da América. O cara é um alien, mas que adota aquela visão. E o Batman vai passar a ver o Superman um representante do fascismo até. Então é uma crítica social muito forte, uma crítica política. Então o Frank Miller ele rompe um monte de parâmetros aí com essa HQ, e não é à toa que ela vai se transformar num dos grandes ícones, né, das HQs, uma das mais lidas e mais famosas, que é o Batman, o Cavaleiro das Trevas. Na realidade, Nilson, eu acho que essa história ela redefiniu o personagem, não só para os leitores daquele período, dos anos 80 e até no final dos anos 80 também, não só no início, mas também no final, ali pelos anos 90. Mas eu acho que ela redefiniu o personagem como um cara que tem seu ideal fechado, e para mais ele tem o seu ideal fechado, mas para ele formar aquele ideal, ele se informou de vários pensamentos para formar o dele. Então ele não foi
comandado, por exemplo, do Superman, que é um soldado que pegou a ideologia dominante, né? E seguiu essa ideologia dominante. Do governo. Tanto é que ele faz crítica pesada aqui ao sistema, à grande mídia, né? Isso. Você vê que tem aqui os quadrinhos, os jornais, né? Aquela coisa toda. Ele faz uma crítica muito pesada também à grande mídia, mas o quadrinho é de primeiro. Mas uma coisa interessante, Lucas, é que o argumento e o roteiro do Frank Miller, né, por si só já dispensam a apresentação. Mas você poderia falar um pouquinho aqui da arte, né, que colou com esse quadrinho, né? Porque talvez se esse quadrinho fosse feito por outro, não tivesse esse impacto, né? É como se fossem almas gêmeas aqui, o roteiro com o desenho. Com a arte, verdade. Eu discordo, assim, em relação a muitas pessoas que discordam sobre a arte de Frank Miller, acham que acham que a arte do Frank Miller é um pouco carente de alguns detalhes, de algum tipo de arte final, somente na questão de anatomia. Mas eu creio que as pessoas estão vendo no sentido de não encarando o roteiro, ou seja, a linguagem, a narrativa, com o desenho. Porque quando você vai olhando a narrativa, ou seja, a quadrinização das cenas, quando você vai vendo a leitura, como ele vai passando, né? E você vai entendendo, compreendendo que cada quadradozinho desse aqui está contando cinematograficamente, ou seja, é uma leitura muito minuciosa, descritiva. E casa muito bem o texto com a imagem. Fantástico, então, né? assim, eu sou sincero, que na época quando eu peguei, eu tinha essa aqui, essa nostálgica, eu tinha essa edição, e eu curtia muito já o Batman. Na época causou impacto, né? Impacto, eu tava acostumado com eu o achei desenho o Batman do extremamente Batman. gordão, né? É aquela coisa, não é um forte e chega a ser gordão. Mas é porque justamente ele está numa fase já envelhecido, ele está pesadão, já está caçadão. E o próprio estilo de quadrinho, o né? estilo do quadrinho é um quadrinho que era bem adulto, diferença, né? Aquela diferença. coisa. Eu estava acostumado com aquele quadrinho, ele pode ver que ele é meio escuro, né? Que ele meio exatamente. Cinza, então... E aí, completando sobre a questão da arte, não só a questão da narrativa, mas a parte gráfica, né? Como ele colocou os layouts, as cenas, os sangramentos, ou seja, a sangria das cenas, a parte que ele coloca com vários quadradinhos, outras ele já difere e coloca mais chapado. Então, esses detalhes fazem com que a história ela não crie só um material que você tenha e deixe lá guardado. Você tenha e deixa guardado na estante para ler. E ler sempre e reler. E cada releitura que você faz, você descobre algo novo, mas você é como se você não tivesse lido, é interessante. Você lê, aí tipo, isso aqui e tal, e você vai relendo, você não cansa de reler. Eu tenho uma edição que saiu pela Panini, Absoluta, a edição definitiva, né? Que vem, inclusive, o Cavaleiro das Trevas 2, né? 1 e 2, a gente não vai falar da 2 não aqui. A Lúcia disse que a gente não falasse da 2, a gente vai deixar quieto. A gente fala um pouco da questão do Frank Miller, nessas 4 edições. Realmente o traço dele estava diferente nessa época, e em relação a agora, não só pela questão física, né, que ele está realmente debilitado por conta devido ao câncer, mas como também esse trabalho aqui, eu creio que foi um trabalho mais primoroso, foi um cuidado que ele fez. Ele fez trabalhos interessantes ele fez Demolidor, né? Demolidor foi fantástico. Esparto, do Sin City, ele fez material interessante demais, até saiu. Não só o Transparto, mas o Sin City foi também filme. Mas Cavaleiro das Trevas está acima, é um material interessantíssimo, vale a pena, o traço é muito legal, e aí eu continuo dizendo, né? A narrativa é fantástica, esse material aqui. Esse material todo ano é relançado, né? A Panini relançou encadernado com o volume 2 também, que é o definitivo, né? Absolute. E todo ano ele vem e aparece e esgota, porque é um material realmente que vale a pena. Todo fã de quadrinho, todo fã do Batman tem que ter o Batman Cavaleiro das Trevas. Aí eu venho com uma pergunta pra ti. Entre Batman Cavaleiro das Trevas e entre Batman 66, existe diferenças no tipo de roteiro de que forma? Diz aí para o pessoal que tá vendo. É aquilo que tu comentou, né? Acho que cada época faz sua personagem. Aqui a gente viu aqueles anos 60, né? Aquele período do movimento hippie, do amor livre, faça amor, não faça guerra, né? Make love, not war. Da expansão, daquele pessoal que defendia a chegada da Era de Aquário, da peace and love, né? Paz e amor. Quer dizer, da liberdade exagerada ou plena, que não existe liberdade exagerada, mas seria a liberdade de verdade, a liberdade plena, já que a liberdade é vigiada, né? Eu acho que esse quadrinho, o Batman, o seriado, foi feito para aquela época. Ele era uma experiência que casava com a época, né? Até o colorido,
aquele visual dos quadrinhos, né? Os vilões, você vai ver, né? Era a própria a heroína que aparece, a Batgirl, que depois vai surgir nos quadrinhos, que não tinha. Então acho que é um seriado e um Batman que pertencia à sua época. Diferente do Frank Miller, que a gente tá vendo nos anos 80, época que vem logo depois da grande crise do petróleo lá dos anos 70, né? Onde, Guerra Fria, né? Que um período de Guerra Fria, onde o controle ideológico era muito forte, né? Naquela rivalidade entre socialismo e comunismo. A América vivia aquela paranoia ainda, né? De que o mundo poderia acabar por uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. E tudo isso retratava aquele período que os anos 80, assim, ele é eu vejo como uma época de ruptura na história da humanidade, né? Ele, ao mesmo tempo, ele traz continuidade, ele traz continuismo e ele traz ruptura, ele traz desligamento, né, do passado. Por exemplo, ele tinha continuismo, porque ele trazia muita coisa dos anos 60, anos 70, mas ao mesmo tempo ele tinha uma ruptura com aquilo, porque ele trazia também o novo. Ele trazia dentro dele o projeto do que seria o mundo futuro, esse mundo que a gente está vivendo, né? Que você vê, às vezes a turma até fala, hoje nós temos aí todos os meios de comunicação, nós temos internet, nós temos Facebook, mas as pessoas de repente elas se sentem sozinhas. Ela tem ali 1 bilhão de amigos no Face, mas de repente o cara se sente tá sozinho. E também começaram a globalizar o planeta, né? O que era longe começou a se tornar perto. Então o Cavaleiro das Trevas ele retrata muito bem essa época, e o Frank Miller ia à frente, porque ele já viu o que nós estamos vendo hoje, né? Uma ditadura da grande mídia. Apesar do poder da internet que rompe parâmetros, que quebra isso aí, mas a gente vive aí as grandes redes que manipulam a opinião pública, que fazem a opinião pública, né? Tudo isso aí o Frank Miller já vislumbrava aí nesses quadrinhos. Então a gente ele representava a época dele, né? Então a gente pode dizer que essa obra é atemporal, né? Porque sempre vai ter governos, vai ter sempre esses problemas sociais em eu acho que ela é visionária, eu diria, talvez atemporal, por ser visionária também, né? Mas ela é mais visionária, porque ele previa o que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, depois do 11 de setembro, né? Os americanos criaram uma paranoia coletiva, né? Tudo passou a ser fiscalizado e tal. Os Estados Unidos ficaram um país estranho até, né? Aquele país que pregava a democracia, a liberdade, aquela coisa, e de repente o cara estava dentro de um Big Brother, todo mundo vigiado, todo mundo com medo, né? Você falou uma coisa muito interessante aí, que lançaram as revistas na época, creio que foi o Homem-Aranha, tem uma do Capitão América, não me recordo agora o nome, que fala exatamente sobre esse 11 de setembro. Tem e aí o Capitão América, ele dá um soco lá, digamos assim, não é os bandidos, mas sim os envolvidos naquele desastre, né? E aí ele confronta, mas fica aquela dúvida, né, no ar, mas será que ele realmente encontrou os envolvidos de fato? Será que ia além não? Quem são os vilões naquela Quem são os vilões naquela história? Essa é a deixa que o autor colocou naquela história. Resumindo, o que a gente poderia dizer assim para o pessoal que tá vendo a gente sobre o Batman, assim, a história que a gente poderia dizer, essa é a história para você. Você não conhece muito o personagem, pra gente deixar aí pro pessoal. Eu acho que é fundamental ler o que a gente já falou. A primeira origem do Batman, né, que todo mundo já conhece, até pelos filmes. Eu acho que ali tá toda a carga dramática da personagem, tá ali na origem, né? Ou seja, o trauma é um cara rico, de uma família nobre, tradicional, que de repente perde os pais de maneira... Como toda morte é estúpida, né? Através de um assassinato estúpido. E que, veja só, é um cara riquíssimo que resolve de repente encarnar a própria justiça, fazer justiça com as próprias mãos. Então, por um lado, se você analisar, ele é até psicopata, que é um cara que bota uma roupa de morcego e vai dar porrada, vai dar soco, vai dar pancada em bandido de noite, quando com a grana que ele tem, ele poderia contratar meu mundo de jeito para fazer isso. Mas o quanto o psique dele foi abalado, talvez com aquele choque de ver os pais dele serem assassinados, né? O quanto abalou o psique do Batman. A origem do Batman é fundamental que todo mundo lê. Depois nós vamos ter aí várias histórias, né? Muita coisa boa do Batman, que até a gente ia passar um tempo aqui falando. Mas para começar, eu recomendaria, logicamente, Batman ano 1, do Frank Miller, Mulher Gato ano 1, material que aí a Panini podia relançar, né? Que a Abril lançou lá nos anos 80 e até hoje nunca foi relançado. É um material excelente, até porque faz crossover com o Batman ano 1, no aparecimento da Selina. Depois do Batman ano 1,
A gente tem todos esses encadernados que a Panini está relançando aí, Vitória Régia, Batman Vitória Sombria, melhor dizendo. E tem o Frank Miller, né, o Cavaleiro das Trevas, e esse material mais atual do Batman também, que está muito legal, né? A Corte das Corujas, que faz uma revisita ao passado das origens da família do Batman lá em Gotham. Então é isso, pessoal. Acho que o Batman por si só dispensa comentários, né? Aquilo que surgiu de um sonho, né, do Bob Kane e de repente se tornou muito mais que um sonho, uma realidade que veio para ficar, né? E hoje o Batman é não só um mito, mas um ícone da geração dos anos, da geração do presente, pode dizer assim, do passado e será com certeza do futuro. É isso aí. Senhores, eu estou maravilhado. Agora, esse finalzinho você... Esse finalzinho a gente poderia recompor, que eu me enganchei em gerações. Porque eu ia falar Não, mas dá pra cortar e juntar com o que você falou. Dá, né? A gente dá. Eu ia falar da geração... Eu achei... Vocês dois. Eita, Lucas. Vocês disseram, Não.